Olá, meu nome é Patrícia e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a análise pessoal. O estudo da análise pessoal, Freud já dizia antigamente, né? Nós não devemos buscar tratar a doença de uma pessoa e sim a pessoa daquela doença. Então, se você analisar a fundo, tem uma certa característica para cada tipo de doença, um certo desenvolvimento, algo que aconteceu para desencadear certos tipos de doença. E começando a partir daí, a gente vai desenrolar algumas coisas que eu tenho estudado e aprendido, e vai ser um prazer poder dividir isso com todos vocês. Vamos começar com os traços de caráter. Eles são desenvolvidos durante a milenização. Isso aí foi descoberto por Reichen e também por Lowen. Eles foram aperfeiçoando isso daí. No estudo dos traços de caráter é mantido o nome que foi dado no estudo para manter fidelidade àquele que o desenvolveu, mas não necessariamente tem a ver com a patologia da doença. Durante a milenização, o desenvolvimento da criança, são gerados certas dores que todo ser humano passa. Nesse estudo eles foram divididos em 5 partes. Ainda no ventre da mãe, a dor desenvolvida é a dor do esquizoide. Na amamentação, a dor desenvolvida é a dor do traço oral. Depois, na parte do desfraude, é desenvolvida a dor do masoquista. Com 2 anos de idade, ou um pouquinho mais, é desenvolvida a dor do psicopata, que é uma dor de manipulação. E lá para os 6 anos de idade, a última dor é desenvolvida a dor do rígido, que é a dor da triangulação, de traição, é mais focado nesse tipo de coisa. Diante disso, você pode falar assim: eu tenho muita dificuldade em saber qual é o meu tipo de dor. O diagnóstico dessas dores e as dificuldades podem ser vistas também em determinadas áreas da vida das pessoas que comumente são questionadas para os terapeutas, que são elas: o casamento, a maternidade, as finanças, os relacionamentos e a profissão. Se você tem dificuldade em identificar qual é o traço predominante em você, ou por você se identificar com muitos traços, ou por você não se identificar com a maioria deles, você pode, diante do questionamento que você tem em pauta para solucionar, seja no relacionamento, no casamento, então você faz uma pergunta daquilo que está te bloqueando, né? E diante dessa pergunta, qual seria a sua resposta? Eu não faço tal coisa, por quê? Porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não mereço, ou porque eu não tenho coragem. Qual dessas seria a sua resposta? Isso ajuda bastante a gente a entender qual é o traço predominante em você. Se a sua resposta foi eu não quero, provavelmente seu traço predominante que está falando é o de psicopata. Se a sua resposta foi eu não posso, o traço que está respondendo isso é o oral. Se você diz eu não consigo, é o rígido. Se você diz eu não mereço, é o masoquista. E se você diz eu não tenho coragem, esse traço que está falando é o traço do esquizoide. Nessas respostas você já consegue saber qual é o traço que está na dor dentro da situação que você quer tratar. Quando você tem a tabela dos seus traços de caráter também, você consegue mensurar o quão você pode entrar em dependência emocional e dependência e codependência emocional, que justamente são os traços mais emotivos. Você acaba entrando numa dinâmica de dependência e codependência que é péssimo, e aí muitas vezes você nem se dá conta. E é o que vai te impedir de justamente alcançar os objetivos que você tem para alcançar. Ou então até a falta de ambição, ou muita ambição ou falta de ambição, que são justamente as duas alavancas que impulsionam e retêm a gente para alcançar e chegar onde a gente precisa chegar. Então, você tendo as medidas, sabe, os números exatos, você consegue identificar com muito mais precisão. Outra coisa muito legal que você consegue qualificar, né, mensurar, é quando você tem você já tem o diagnóstico, seu resultado do teste de caráter, do seu traços de caráter, você consegue planilhar. Existem traços de caráter que eles agem muito mais de forma sentimental, emocional, outros não, outros vão agir de forma muito mais racional. Então, você sabendo disso, você vai conseguir entender por que certas pessoas conseguem lidar bem com os negócios dela, conseguem ir para frente, traçar um objetivo, uma meta e fazer.
porque essa pessoa às vezes tem os traços de avanço, os traços de raciocínio lógico maior do que aquela pessoa que é sentimental. Mas se você for conversar com essa mesma pessoa que tiver um traço muito alto, tanto por exemplo, do rígido, que ele avança, que ele é de fazer, psicopata, ele é muito de fazer também, porque ele gosta de alcançar os objetivos dele, né? E o esquizoide, que consegue fazer estratégias ótimas, porque ele é muito racional. Essas pessoas vão ser ótimas para negócios, porém, quando se trata de falar de sentimentos, ele vai ter um déficit enorme. Em compensação, outras pessoas, como o masoquista, o oral, que conseguem expressar muito mais os sentimentos, são muito mais sentimentais, vão lidar melhor com situações que tem que lidar com sentimentos. Porém, na hora de fazer, não o masoquista, que o masoquista faz, mas o oral, ele é péssimo executor. Você sabendo disso, você vai poder falar, ok, eu sou ótima em fazer estratégia, mas não conte comigo para executar, porque eu não consigo. Aí você vai lá, procura alguém que tenha um traço de avanço, de fazer, de executar, se junta com essa pessoa e faz o negócio acontecer. Então você precisa começar a identificar em você e realmente falar, eu não sou assim, eu não faço isso, não é de mim. Quando você está sozinho, você não tem com quem contar, não se preocupa, também tá tudo bem. Ok, você tem um traço de oralidade de repente altíssimo, onde você é super sentimental, você não consegue avançar, você não consegue fazer, elaborar. Então você tem que usar os recursos desse traço. Por exemplo, eu vou falar do oral porque a maioria das pessoas, principalmente os brasileiros, tem uma oralidade muito alta. Então são pessoas que são super sensíveis, mas elas não conseguem executar, justamente por conta desse peso emocional que eles carregam e que eles não conseguem extravasar. Então essas pessoas precisam, para entrar no recurso desse traço, primeiro precisa falar e chorar. Procura alguém com quem você possa só chorar, simplesmente. Chora, conversa, pessoas que não vão falar nada, talvez alguém que você possa não ter que se explicar, só chegar e chorar. Olha, eu posso só chorar? Abraça aquela pessoa, chora, chora, chora. E aí você vai se sentir muito melhor. Quando você começa a falar, você também come menos, você sente menos necessidade das compulsões que provavelmente podem estar ali te cercando. E você vai conseguir, quando colocar esse traço no recurso, você vai conseguir ativar outro traço. Então você vai trazer um pouco mais de outro traço seu, que de repente é mais ativo, para poder executar aquilo que você precisa executar. Agora uma pergunta bem cristã aqui para vocês, que é uma das perguntas chaves que me fez querer estudar mais, sabe? A palavra de Deus fala assim, né? Jesus quando veio, ele falou assim, eu não tô tirando os mandamentos de vocês, mas eu vou recolocar em dois únicos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, todo o seu sentimento e toda a sua força. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu me perguntei, será que eu me amo mais do que eu amo meus filhos? Eu me amo mais do que eu amo meu marido, porque eu só posso amar eles como eu amo a mim mesma. E quantas vezes eu me anulo? Quantas vezes eu deixo de fazer o que é bom para mim e para fazer o que é bom para eles? Mas isso não é o que a Bíblia diz. Eu me deparei com essa questão que foi um choque assim na minha vida. Eu realmente achava que eu estava fazendo as coisas certinhas, mas quando veio essa pergunta no meu coração de tipo, amar o próximo como eu amo a mim, e realmente eu descobri que eu procurava amar mais o outro do que a mim. Eu me anulava demais de várias formas, colocando, depois que eu aprendi, tantos traços meus em dor, para poder suprir a necessidade daquilo que eu achava que eu precisava fazer, para poder ser amada, sabe? Então você ter o conhecimento de quem você é, você poder se amar, se ajudar, você vai poder glorificar a Deus de uma forma muito mais plena. E você vai poder amar a outra pessoa melhor, porque você não vai mais amar ela de acordo com a sua necessidade, mas você vai amar ela de acordo com as necessidades daquela pessoa, que não são as suas. Você pode achar que amar para você é você poder ter longas conversas, e para aquela pessoa não é. É simplesmente você estar do lado dela. É você sentar na frente do lago e ficar em silêncio contemplando. É você poder sair e pedalar, é você poder discutir sobre política. Para algumas pessoas, isso é amor. Tem um lugar onde ela possa discutir, debater, argumentar. A gente não ama o próximo como a gente ama nós mesmos. A gente ama o próximo como a gente gostaria de ser amado.
que área da sua vida você gostaria de tratar? Você precisa se fazer essa pergunta para você poder fazer as coisas com mais foco. É familiar, é financeira, é profissional, é de relacionamentos? Em que área você vai olhar hoje? Vamos um passo de cada vez, você consegue ir ajustando. Quando você quer fazer tudo de uma vez só, ou olhar, não, eu ajo assim ali e assim aqui, você vai se enganar, porque às vezes um traço age de uma forma num lugar e diferente em outro. Não é o que você é por inteiro. Você precisa identificar como você age em cada lugar e o que você quer tratar em cada lugar. Então define hoje o que nós vamos tratar. Financeiro, é familiar, é emocional, que área da sua vida você quer olhar, você quer estudar, você quer se conhecer melhor.